Estou aqui com o Diogo Oliveira, ele que é presidente da CNSEG. Diogo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É uma honra ter você aqui, tanto agora na entrevista quanto no painel na palestra que você pôde fazer para nós hoje. Eu que agradeço a oportunidade, claro, é um prazer enorme. Diogo, você tem falado durante as suas palestras que o mercado de seguros tem um potencial para atingir participação de 10% ou mais no PIB. Isso nos próximos anos, né? O que precisa manter ou ser feito e quais são as variáveis em prol da expansão do mercado? Cara, mais importante do que o PIB, né, que é uma decorrência do que eu vou falar, é ampliar a cobertura da sociedade. Né? Nós temos um nível muito baixo de cobertura, na maioria dos ramos, em torno de 15% ou menos. Né? Só automóvel que tem um pouco mais, que atinge aí 30% da frota, mas 15% é o nosso padrão. A gente precisa ampliar isso, né? E a nossa meta é ampliar em 20% essa população atendida no Brasil nos próximos 8 anos. Com isso a gente vai atingir, né, em termos de arrecadação, 10% do PIB, vai atingir em termos de pagamento de indenizações, que é o nosso trabalho, que é o nosso serviço prestado à sociedade, a gente vai atingir 6,5% do PIB. Para que isso aconteça, né, a gente precisa trabalhar em várias direções, né? E nós montamos um plano de desenvolvimento do mercado de seguros focado em 4 eixos temáticos. Um dos mais importantes, na minha visão, é a imagem do seguro. A gente precisa levar a imagem dos seguros para um range maior de população, a gente precisa falar com essa população, a gente precisa fazer com que a sociedade perceba a importância do seguro, perceba o quanto o seguro melhora a vida das pessoas, estabiliza a vida financeira, a vida patrimonial das pessoas, a renda. Né? Nós temos produtos seguros, né, variados que podem acompanhar a vida da pessoa, né, desde o nascimento até o falecimento. Então, a gente precisa trabalhar esse conhecimento do seguro junto à sociedade. E para isso a gente também precisa falar com essa sociedade. A gente tem uma dificuldade muito grande no setor de seguros, a gente tem uma língua paralela, né, o segurês, a gente precisa falar com essas pessoas em português, precisa falar uma língua que elas entendam, né, a gente precisa chegar nessa população. Então essa é uma das coisas mais importantes. Além disso, a gente precisa desenvolver produtos, canais de distribuição adequados para essa população. Né? A gente precisa entender melhor como é que esse 70% da população que não tem seguro, como é que ela pensa, como é que ela compra, como é que ela decide, né? E precisamos ter produtos adequados para ela. Né? Não adianta querer vender para uma pessoa que ganha 2 salários mínimos um seguro que custa 2 salários mínimos. Né? É evidente que a pessoa não vai comprar. Então a gente precisa ter produtos que caibam no bolso desse cliente, produtos que sejam, que atendam uma necessidade desse cliente. Né? Então isso também faz parte do plano. Então, eu acho que essas são as coisas mais importantes que a gente precisa fazer, né, nos próximos anos para que a gente alcance esse aumento de cobertura, para que a gente leve o seguro para mais gente. A gente está falando, né, de popularização do seguro, democratização do acesso ao seguro. Essa é a nossa missão principal, né, o nosso trabalho principal, né, fazer com que a sociedade reconheça, que as pessoas entendam, né, como o seguro pode melhorar a vida delas, entendam que existem produtos para todas as situações. É curioso como, né, em todas as situações da vida você pode ter um produto de seguro te ajudando a superar certas dificuldades. Então, eu diria assim, de uma maneira resumida, né, que esses são os principais, né, vetores aí desse movimento para que a gente alcance essas metas. Muito legal isso que você falou, porque na Loja Cor o nosso propósito é levar a consciência do seguro para os brasileiros e principalmente colocar o corretor como um profissional valoroso e importante para a sociedade. Falando nisso, a gente sabe que vocês fizeram na CNSEG recentemente um evento para jornalistas, né, falando sobre o seguro e como a gente ampliar cada vez mais a comunicação sobre isso. Como que você vê a importância da união da classe para que a gente consiga comunicar ainda mais isso? A comunicação numa sociedade moderna como a nossa é o principal elemento para você mobilizar as pessoas. Então, nós temos dado um foco muito grande na comunicação dentro da CNSEG. Ouso até dizer que nós fizemos uma revolução na comunicação da CNSEG, na comunicação do setor.
parte disso tem a ver com esse evento que nós fizemos na semana passada, que é trazer jornalistas que não cobrem o seguro, que não sabem o que é seguro. E a gente trouxe eles para um workshop para falar para ele como é que funciona a indústria de seguros, o que é o seguro, o que é reserva técnica, como é que se precifica seguro, como é que funciona a distribuição, né, dos riscos dentro do seguro, né, e mostrando para eles os produtos que existem, quais são as coberturas, o que protege, o que melhora da vida das pessoas. Com isso a gente vai alcançar um número maior de pessoas. O jornalista tem para a sociedade o mesmo papel que o corretor tem para o segurado, né? É o jornalista que traduz para a sociedade uma informação que vem, né, de uma fonte, né, e que precisa chegar para todas as pessoas, né? Se a gente não tiver jornalistas no país inteiro que entende quando eu falo, olha, o pagamento de indenizações foi de X milhões de reais, nós pagamos tantos veículos. Se ele não entende isso, ele não consegue traduzir isso para o ouvinte dele, para o leitor, para o telespectador. E, portanto, isso morre no meio do caminho, a nossa mensagem não chega. Então, a gente está trabalhando muito na criação de uma rede de jornalistas no país inteiro. Eu, particularmente, pessoalmente, tenho ido a todos os estados do país, feito entrevistas com jornalistas locais, sem, claro, perder de vista os jornalistas, né, do setor, que cobrem permanentemente o setor, sem perder de vista os jornalistas, né, dos meios, né, de nível nacional, os meios principais de comunicação, que a gente tem focado muito também, mas a gente está ampliando essa base, né, de jornalistas que têm essa capacidade de traduzir a nossa mensagem, de traduzir para o leitor, né? O jornalista, você, jornalista, sabe disso, né? O jornalista, ele escreve, fala com aquela visão de assim, né, será que a minha mãe vai entender o que eu estou falando? E é um pouco isso, acho, o exercício que nós temos que fazer enquanto setor. Nós temos que falar de uma maneira que a nossa mãe consiga entender, que a nossa avó consiga entender, né? E isso hoje, infelizmente, a gente não tem feito, né? O setor continua usando uma terminologia muito né, antiga e que afasta, né, esse potencial cliente, né? E aí você perguntou também da importância da união né, da indústria. Isso é a condição básica para que tudo dê certo. Se nós estivermos unidos, será muito difícil, né? Se todo o setor estiver abraçando, né, esse projeto de popularizar o seguro, de fazer o seguro chegar a mais pessoas, de fazer o seguro crescer como reconhecimento da sociedade, vai ser muito difícil, se nós todos estivermos trabalhando nisso. Se nós não estivermos juntos nisso, né, vai ser quase impossível. A gente vai lutar muito, mas vai ser quase impossível. Então, eu tenho feito muito esse apelo, né, tenho visitado eventos como esse de hoje, né, de corretores, né, tenho, né, feito eventos nos estados, exatamente para mobilizar toda a nossa base, todos os nossos elos, todas as nossas entidades, para que a gente comece a trabalhar nessa direção de realmente fazer o seguro chegar mais longe a mais pessoas, né, e chegar com qualidade, para que as pessoas também não cometam erros na hora de contratação, não contrate um seguro que na verdade não precisa, uma cobertura que não precisa eventualmente, né, mas que contrate aquilo que ele realmente precisa, que ele compreenda que, né, ele mora numa região que está suscetível de alagamento, que está suscetível de desastre, ele precisa ter um seguro residencial, né, e precisa ter um seguro que cobre, né, essas situações, né, ele, né, digamos, tem um veículo, esse veículo trafega numa região suscetível a acidentes, ele precisa ter o seguro, né? Nós somos a sociedade que está envelhecendo, então assim, ele precisa se programar para isso, ele precisa adquirir produtos, né, que vão acompanhar a evolução da vida dele e que lá na frente vão oferecer para ele uma renda capaz de manter a qualidade de vida dele. Então assim, a gente precisa fazer isso e precisa fazer isso junto, porque se não for junto vai ser quase impossível. Como jornalista, eu achei uma ação maravilhosa que vocês fizeram, porque realmente como é importante, né, a gente mostrar para os jornalistas da imprensa aberta um pouco mais sobre seguro, para o entendimento. Então, parabéns para você, parabéns para a equipe que participou desse projeto, porque como jornalista, como isso é maravilhoso, realmente unir a classe para que a gente consiga comunicar ainda melhor.
Diogo, a LojaCor, nós somos uma empresa que tem 5.000 profissionais de seguros, né, oferecendo os produtos, e a gente busca com os nossos corretores proteger cada vez mais os brasileiros. Eu gostaria de saber a sua opinião, como que você vê esse modelo de distribuição? Olha, a gente vê isso tudo com muito otimismo, né? A gente defende muito a qualificação dessa relação, né? E eu acho que a LojaCor, que não por acaso tem tido muito sucesso, ela faz exatamente isso, né? Ela traz ferramentas, traz troca de informações, conexão com o mercado de seguros, que permite que o corretor, né, consiga transformar muito mais, né, para usar um termo aqui, né, leads, né, consiga transformar leads em negócio, consiga atender melhor o cliente, né, e consiga gerar isso que eu estou falando, que é ampliar a cobertura, ampliar o atendimento da população. Então, a gente adora essas iniciativas, né, e isso faz parte desse movimento geral que eu tenho falado. O setor de seguros tem inovado muito nos últimos anos, né? Tem empresas novas de seguro, especializadas em produtos, né, o termo é em inglês, mas o pay-per-use, né? Então, se você é um produto adequado para várias circunstâncias, são coisas novas que estão no mercado, né? Seguros paramétricos, seguros, né, para riscos cibernéticos. Então, assim, a indústria tem inovado, né, e empresas como a LojaCor, super inovadoras, né, sempre fazendo coisas, né, então eu acho isso muito importante para que a gente siga esse caminho. A gente tem que estar conectado com essa sociedade. É uma sociedade que tem preocupações, né, que não tinha na sociedade há, sei lá, 30, 40 anos atrás, né? Então a gente precisa lidar com isso, entender essa nova sociedade, e para isso a gente tem que modernizar, inovar, né, os nossos modelos de negócio, a nossa comunicação, a nossa maneira de se relacionar com os clientes, né? Precisa inovar do lado dos produtos, né, criar produtos adequados para essa nova sociedade, né, sem se esquecer, né, das pessoas como eu, né, que já estão mais da metade para frente do que da metade para o começo, né? Mas assim, a gente tem que lidar com essa multiplicidade, né, de desejos, né, que existem hoje dentro de uma sociedade, né? Uma sociedade que, pelo aumento da longevidade, a gente está tendo o maior número em toda a história da humanidade de gerações superpostas, né? Então, isso cria, né, oportunidades, né, de oferecer, de atender, né, essa multiplicidade de gerações, mas cria grandes desafios e a gente só consegue superar isso com muita inovação, com muita criatividade. Para finalizar, que mensagem você pode deixar para os nossos corretores para que eles protejam cada vez mais os brasileiros? Olha, para o corretor em particular, eu acho que é importante, a gente vive um momento de questionamentos, né? Mas eu queria deixar uma mensagem muito interessante sobre isso. Primeiro que as mudanças do mercado, né, elas sempre ocorreram, mas o corretor sempre esteve presente no mercado de seguros. E não é agora que vai ser diferente. O corretor vai estar presente no futuro da indústria de seguros, provavelmente diferente, usando ferramentas inovadoras, mas nós cuidamos de pessoas. E nada melhor do que pessoas para cuidar de pessoas. Você pode usar todas as máquinas, toda a inteligência artificial disponível no mundo, mas o contato humano sempre vai ser determinante, né, para que as coisas realmente aconteçam. Então, primeiro, uma mensagem de confiança. O mercado de seguros não vai existir sem a presença dos corretores. Segundo, que os corretores têm um papel fundamental na indústria de seguros. Né? É uma indústria que funciona, né, com base em um equilíbrio, né, muito interessante, muito particular, que é você ter de um lado, né, o capital, né, a seguradora, né, que, né, guarda as reservas do segurado, que, né, é super regulada, que tem que ter todo um equilíbrio. E de outro lado você tem, né, o corretor que cuida do cliente, né, que tem a relação, tem a confiança do cliente, tem o conhecimento da vida do cliente, né? Então, assim,
esse papel ele vai sempre existir, vai sempre continuar e o corretor é fundamental para isso. Terceira mensagem é que, dadas essas condições básicas, nós temos que falar com essa população que está aí. Tem 70% da população brasileira que ganha menos de 2 salários mínimos. Nós temos que falar a língua desse cidadão, dessa cidadã. Nós temos que ter produtos para ele, nós temos que ter canal de distribuição para ele, nós temos que ter um atendimento para ele. Então, assim, eu acho que um grande espaço de crescimento para o corretor e para a indústria como um todo é começar a olhar para esse público. São 160 milhões de pessoas, não é possível que não tenha, né, nesses 160 milhões de pessoas, né, sei lá, 10% de clientes aí para a gente ganhar. Né? Então, acho que tem aí um grande mercado, uma grande oportunidade para a gente trabalhar. Para isso vai ter que ter criatividade, vai ter que ter, né, inovação, criatividade, adaptação, né? Vamos ter que falar uma língua diferente do segurejo, vamos ter que falar a língua desse cliente, mas eu acho que temos um futuro brilhante por aí e os corretores certamente farão parte disso. Parte não, quer dizer, os corretores na verdade serão, né, o elemento dinamizador e o diferencial para que a gente realmente tenha sucesso, né, nesse processo de crescimento do mercado. Diogo, muito obrigada pela tua participação mais uma vez, foi uma honra para nós. Esperamos vê-lo em outros momentos aqui com a LojaCor. Certamente nos veremos muito e eu é que agradeço a oportunidade, claro. E parabéns à LojaCor pelo evento, pela maneira, né, como tem feito inovações e como tem desenvolvido o mercado. A gente fica muito feliz com isso. Que bom, muito obrigada.